irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento, por todos os paroquianos e ainda recordando Maria das Dores Alves Peixoto e Arnaldo de Abreu Lima, uma intenção da Confraria das Almas. Pedem para recordar também Maria Marques Ribeiro, familiares de Rosa Capitão e ainda pelas almas, uma intenção de Emília Capitão. Let's
para isso nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste dia em que a nossa paróquia venera o Santíssimo Sacramento e estamos reunidos em festa para celebrar a Eucaristia. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. A liturgia deste 16º domingo do tempo comum convida-nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a marginalização do pecador, mas a sua integração na comunidade do reino, e convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa lógica de Deus, deixando que Ele marque o olhar que lançamos sobre o mundo e sobre os homens. Na certeza de que Deus sente alegria na nossa presença nesta Assembleia Eucarística e deseja que o nosso coração se encha também com a mesma alegria que Ele sente por cada um de nós, vamos celebrar, agradecer, professar e expressar a nossa fé na presença real de Cristo, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Mas queremos fazê-lo com uma alma purificada, sabendo à partida o que mancha a nossa vida é o pecado, são as faltas de amor para com o Pai, para com os irmãos. Todos nós sentimos necessidade de pedir desculpa a Ele e a eles, rezando: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por minha vida. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor.
Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Não há Deus, além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça, e o vosso domínio soberano torna-vos indulgente para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade e governai-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos vossos filhos desta esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compassivo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que vê no íntimo dos corações conhece as inspirações do Espírito, sabe que Ele intercede pelos santos, em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu terreno? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que, ao arrancar do joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa. E na altura da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento, que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha. Ao ficar tudo levedado, até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que disse:
Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu-lhe: Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade. Hão de lançá-los na fornalha ardente, aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos cristãos, encontramos este 16º domingo do tempo comum. Cada vez mais inventamos aplicações que nos fazem andar cada vez mais controlados, nós a nós mesmos, os outros connosco e os outros uns com os outros. É curioso que nesta festa do Santíssimo Sacramento, muito real na vossa comunidade e muito própria também da vossa comunidade, é interessante pensarmos que a liturgia da palavra deste domingo não nos tenta controlar, não nos tenta, digamos, como apareceu esta semana, uma aplicação que nos tenta distanciar dos que estão infectados, para o nosso cuidado, e muito bem, mas lança-nos aqui uma outra pergunta e ao longo das 4 leituras que escutávamos, tentam chegar a uma resposta. E a pergunta é muito simples. Mas afinal, porquê que nós temos tanta impaciência e Deus é tão paciente? É das coisas que na nossa espiritualidade mais nos custa a engolir, peço desculpa pela expressão, que é, porquê que Deus demora tanto tempo a agir? A questão é, será que somos nós que queremos tudo muito rápido ou Deus efetivamente é lento? E acho que no dia do Santíssimo Sacramento fará todo sentido olharmos para este casamento às vezes impossível, a impaciência do homem e a paciência demasiada, dizemos nós, de Deus. É sempre esta tensão que sofremos quando nos ajoelhamos diante de um crucifixo ou então nos ajoelhamos de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Bom, ainda não há nenhuma aplicação que nos diga as horas que passamos ajoelhados, ainda. Bom, mas como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie a comunicar a sua vida nova. Mas como casar a nossa falta de paciência com a calma inervante com Deus? A primeira leitura do livro da Sabedoria é super interessante, que o livro da Sabedoria é o último a ser escrito do Antigo Testamento e tenta responder-nos estas perguntas. Bom, mas afinal, porquê é que nós, mesmo sendo tão fiéis à lei de Deus, somos oprimidos e humilhados, enquanto todos os outros prosperam na vida? Ou então também dizemos, Deus agora já não intervém? Terá diminuído a sua força? É curioso que o autor dos textos lança essa pergunta. Será que Deus perdeu a força? Volta à nossa pergunta que é, mas afinal, sou eu que sou impaciente demais? Ou esta calma aparente de Deus, esta calma enervante de Deus, tira-me do sério? Então, são comoventes 2 motivos que o livro da Sabedoria nos ajuda. E diz ele é paciente, ele referindo a Deus, ele é paciente acima de tudo porque quer ensinar a cada um de nós que o justo deve ser humano
deve amar as pessoas. Bom, é um motivo válido. Vamos ao segundo motivo. Deus não intervém com retaliações porque não quer a morte do mal. Por isso, dá-lhe sempre outra possibilidade, outra oportunidade. Eu acho que para Deus, acho que não tenho certeza, Deus não há últimas oportunidades, há oportunidades. E por isso é que a calma dele muitas vezes nos enerva. Porque Deus nunca nos olha nos olhos dizendo: vou-te dar esta última oportunidade. Nós nunca, nos Evangelhos, vimos Jesus a falar de últimas oportunidades, mas ouvimos a falar de oportunidades. Vai e não faças o mesmo. Já começamos a perceber que realmente Deus, por simplesmente, não tem esta calma enervante. Enerva-nos porque não é como nós. E nós às vezes uns com os outros: olha o que eu te estou a dizer, não voltes a fazer o mesmo, porque senão cortamos relações. Olha o que eu te estou a dizer, esta última oportunidade que estou a dar. Para Deus não há últimas oportunidades. E por isso é que a calma dele nos enerva tanto. É a conclusão que chega ao livro da sabedoria. Mas continuemos. Mas há um outro motivo que não ajuda ao casamento entre a nossa impaciência e a calma de Deus, dizemos nós, que encontramos na segunda leitura. É interessante que São Paulo, nesta epístola aos Romanos, um texto muito breve, mas coloca-nos à nossa frente aquilo que nós não queremos ver. E diz ele: como se faz para rezar? Se bastasse repetir fórmulas sempre simples, ou melhor, seria simples se for só repetir fórmulas. Bom, mas Jesus disse que a oração dos seus discípulos não era deste tipo. E São Paulo compreende isto muito bem. Então vai ele dizer o seguinte, o que ele nos diz hoje: reparai que não temos ideia daquilo que devemos pedir a Deus, e as nossas invocações muitas vezes são apenas tentativas de fazer com que Ele adira aos nossos projetos. Eu ia um bocadinho mais longe. Às vezes fazemos um momento de oração uma circunstância de colocar Deus a comprar o nosso produto. Digamos, a tentar que Ele entre no nosso negócio. Mas nós sabemos que muitas vezes estamos a fazer publicidade enganosa. Deus, ajuda-me que eu estou mesmo a precisar disso. Quando nós, passado um tempo, compreendemos que realmente não precisamos muito daquilo. Então fazemos às vezes da oração uma atitude de petição, de queremos que Deus entre no nosso jogo quando nós não precisamos que Ele entre. Isto é publicidade enganosa, dizemos nós. Então São Paulo continua. Então, quais são as linhas da espiritualidade eucarística? E olhando que estamos a celebrar a festa do Santíssimo Sacramento, que devemos recordar nesta festa que hoje estamos a viver. E apenas de forma telegráfica deixava 7 pontos. A escuta da palavra. A liturgia da palavra é parte constitutiva da Eucaristia. É muito interessante a resposta que Jesus tenta dar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é parecido. O reino dos céus que é o motivo da nossa missão, que é tentarmos onde estamos, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso emprego, construirmos o reino dos céus. Este reino de amor, de paz, de alegria. Esta é a nossa missão enquanto cristãos. Então a escuta da palavra. O que é que significa hoje, neste domingo, 16º domingo do tempo comum? O que é que eu sou chamado a construir? A conversão, dizemos nós. Outro item da espiritualidade eucarística. A Eucaristia estimula a conversão e purifica o coração penitente, consciente das próprias misérias e desejoso perdão de Deus. Memória, sacrifício. Interessante olharmos para a Eucaristia, que é o sacramento do sacrifício pascal de Cristo. Fazei isto em minha memória. É a mesma coisa que dizemos: quando quiserem que eu esteja realmente no meio de vós, com 2 ou 3 à minha volta, fazei desta forma. Tomai o meu pão, tomai o meu sangue, tomai o meu corpo. É isto que nós celebramos Eucaristia após Eucaristia. O sacramento, o sacrifício pascal de Cristo. Depois temos a ação de graças, temos a presença de Cristo, a comunhão e a caridade, o silêncio. É interessante aquilo que diz São Paulo nesta segunda leitura. Reparem, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações. Voltamos à publicidade enganosa. Mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inefáveis. Isto só conseguimos se entrarmos numa atitude silenciosa, que é muito mais do que a ausência de palavras. O silêncio é necessário para o recolhimento, para uma interiorização e uma oração mental, dizemos nós. Não é um vazio, não é ausência, mas é presença no Espírito em Deus. A alegria e, por último, não menos importante, olhamos também esta atitude, quem se coloca de joelhos em adoração.
escuta da palavra, a conversão, memória, sacrifício, ação de graças, presença de Cristo, comunhão, caridade, silêncio, adoração e alegria. É isto que nós devemos olhar sempre para quando nos colocamos de joelhos, mesmo que não haja nenhuma aplicação que nos diga as horas que passamos de joelhos durante o Santíssimo Sacramento. Caríssimos cristãos, por um lado vemos o livro da sabedoria que nos inquieta olhar para Deus, um Deus paciente, um Deus que não é da última oportunidade, mas é o Deus das constantes oportunidades. Vamos escutar então e vamos olhar para esta liturgia, este texto de São Mateus, onde realmente nos dá três histórias que às vezes nos parecem complicadas, mas afinal, este casamento entre a minha impaciência e a enervante calma de Deus, afinal, como é que nós podemos casar isto? E é muito interessante que São Mateus, e terminando esta partilha convosco, lança-nos três histórias fantásticas. Uma primeira, que é bastante curiosa, vemos Deus que semeia. É interessante que é a atitude de maior paciência e de esperança é alguém que semeia um campo. Nunca sabemos o que vai dar. É curioso que nem todos os anos corre bem. E a pergunta que os discípulos lançam é: porquê? Então olhamos com paciência essa primeira história, onde vemos Jesus que diz o seguinte: olhai que a semente é boa. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. É interessante que ele reforça o facto da palavra de Deus ser esta boa semente entre nós. E continua: quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. É interessante as três personagens que aqui aparecem. Deus, o dono da casa, o que semeia, semente boa. Vemos, por outro lado, o inimigo, o que divide, aí significa diabo, significa aquele que divide. E depois vemos os servos. E realmente nós somos estes servos, onde a certo ponto começamos a questionar sobre a ação de Deus entre nós. Então vamos escutar que estes servos, com esta impaciência, chegam ao ponto de dizer, a tal impaciência que todos nós nos queixamos tantas vezes: Senhor, nós vamos lá e arrancamos, mas esqueceram-se um pormenor, que o joio, quando cresce, cresce com as suas raízes para o lado. E, portanto, as raízes do joio e as raízes do trigo, por simplesmente estavam em comunhão. Isto é, estavam umas em cima das outras. Portanto, se arrancassem o joio, o trigo também seria arrancado. Então Deus o que é que faz? Não. Um Deus que nos manda parar. Estes servos, que a certo ponto não compreendem esta impaciência, esta ânsia de tirarem o joio naquele momento, Deus manda-nos parar. Às vezes, quando nós vemos esta calma enervante de Deus, é Deus que nos manda quase um sinal de dizer: para enquanto podes. É interessante este ponto. E reparem que a resposta que Deus dá ocupa quase um terço deste relato. É apresentada a perspectiva de Deus, a que a Deus nada escapa. Mas depois aparece-nos uma outra parábola, que é a parábola da semente de mostarda, que é muito interessante como é que Deus coloca o reino de Deus como uma ação minúscula que pode dar frutos de grande proporção. E então colocamos o grão de mostarda, muito pequeno, dá origem a um arbusto capaz de atingir 4 metros de altura, capaz de fazer sombra a todos os outros que estão com ele. Caríssimos cristãos, mas afinal, olhando esta parábola, esta história que Jesus nos conta, e olhando este dia que celebramos esta festa do Santíssimo Sacramento, acreditamos que às vezes a fé é algo muito pequeno, mas que os efeitos muitas vezes nos saem das nossas mãos, são os efeitos muito maiores que nós nem pensamos que somos capazes. Mas então é curioso, e para terminar esta partilha convosco, se por um lado vemos o livro da sabedoria, que nos coloca um Deus que não quer perder ninguém, São Paulo que nos coloca à nossa frente o Espírito que diz em nós o que nós precisamos de pedir a Deus, através das várias espiritualidades, da espiritualidade eucarística que nos é colocado hoje sobre os nossos olhos, olhamos o texto de Mateus, onde vemos onde Deus nos manda parar. Deus que nos manda parar. E olhando este texto, é muito interessante que os discípulos chegam a um certo ponto que nem eles próprios percebem. Então chegam à beira de Deus e dizem: Senhor, eu não percebo o que está a acontecer comigo. Muitas vezes acontece-nos isto na oração, de joelhos diante do Santíssimo Sacramento: Senhor, o que se passa comigo? Às vezes perdemos tanto tempo a discutir se é a nossa impaciência ou se é a calma demais de Deus e não conseguimos compreender que no meio está a relação pessoal com Cristo.
entre a minha impaciência e a paciência de Deus, encontro a minha relação pessoal com Cristo. Por isso é que, caríssimos cristãos, e olhando esta festa que celebramos, quanta paciência tem Deus connosco. Também cada um de nós pode dizer isto: quanta paciência tem Deus comigo. E nesta festa do Santíssimo Sacramento é importante repetirmos esta frase: quanta paciência tem Deus comigo. Como isto é bom para nós e para mim, em primeiro lugar, que sou todos nós pecadores e entre nós, enquanto homens, Deus espera todo o tempo do mundo por um sinal de mudança. Por isso é que Deus não é o Deus da última oportunidade, mas é um Deus que acredita em todos e em cada um de nós, mesmo quando todos os outros já não acreditam em nós. Assim seja. Expressemos a nossa fé rezando: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, nós não sabemos que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós. Invoquemos confiadamente o Pai Celeste, dizendo: pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que o nosso Bispo D. Jorge e os seus presbíteros e diáconos semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos como Deus é, indulgente para com todos, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê a paz do coração aos que a não têm, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela nossa paróquia, para que nela cresça e frutifique o amor a Jesus na Eucaristia, oremos. Pela vossa misericórdia. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que por vós foi semeado no coração de cada ser humano, não deixeis que ele seja sufocado pelo joio que o inimigo aí semeia quando dormimos. Por Cristo, Senhor nosso.
vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude dos sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos para vossa honra por cada um de nós, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Deus onipotente, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, como os anjos e os arcanjos, todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo és tu, Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a tua glória. Hosana, 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 Santo és tu, Senhor, Deus do universo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as Escrituras cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho nosso, eu com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir por vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura, reunidos na vossa presença e em comunhão com toda a Igreja. Ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este
é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, São Miguel Arcanjo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, com o nosso Bispo Jorge, com todos os bispos e ministros sagrados e com todo o povo por vós redimido. Atendei benigno às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e espertos. Lembrai-vos dos vossos servos a quem chamastes para vós, sobretudo os membros da Conferência do Santíssimo Sacramento, há desde que portámos o Fernando Amorim, que era o vice-presidente da Assembleia da Confraria. E na pessoa dele, queremos desfregar de modo particular os irmãos da Confraria que faleceram neste espaço de tempo, desde a eleição para esta comissão, a Confraria que está em vigor, assim como os outros irmãos que faleceram esta semana e aquelas agitações que foram recomendadas. Configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte da ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal lá embaixo, seu corpo glorioso, lá embaixo também os outros nossos irmãos de fundo, de modo particular, as vítimas da pandemia, que são milhares, milhares e milhares. E todos aqueles que morreram na vossa amizade, acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-os tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
para que ajudasses pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação e também do contágio da Covid, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai a união e a paz, sendo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Não podemos ter o cumprimento habitual, mas daqui vai um abraço muito grande para todos vós, para toda a família paroquial, desde as criancinhas, os doentes, os velhinhos, os ausentes, os missionários, os consagrados, e também um abraço muito grande para os sacerdotes que às 3h30 da tarde vão receber o grande dom do sacerdócio na Basílica do Sameiro. E para todos vós, dizer que nós estamos com eles, sempre temos presentes, e este também é bom que estejam connosco, assim que nós somos uma família que se torna agradável a Deus e que se torna uma fonte de esperança para o mundo novo. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei só. O corpo de Cristo. Chega o momento em que nós vamos receber Jesus na Eucaristia. Este Jesus que se deu para cada um de nós e que possa viver dentro de cada um de nós. Haverá 3 pontos onde vai ser dada a Eucaristia. Uma aqui ao centro, fazendo com que haja circulação. Outro sacerdote dará do meu lado direito, vosso lado esquerdo, ali embaixo, e outro sacerdote ficará aqui do meu lado esquerdo, vosso lado direito. Irá alguém sempre à frente para a desinfecção das próprias mãos, e aguardando devagarinho, sem atropelarmos ninguém, criando a distância física necessária, recebamos Jesus com toda a tranquilidade e cantemos.
Senhora do Santíssimo Sacramento. Mãe do Salvador, que por amor se fez pão e se fez vinho para nos alimentar na divina Eucaristia. Conserve em nós a fome do verdadeiro pão e a sede do verdadeiro vinho. Dá-nos um ardente amor pela Eucaristia e renova sem cessar em nossos corações o espírito da ação de graças, de adoração e de louvor a Deus. Mãe de Cristo e Nossa Mãe, belo sacrário de Deus entre os homens, despertem todos os fiéis a devoção ao Santíssimo Sacramento. Roga por nós, abençoa-nos, protege-nos e guarda-nos no teu coração de Mãe. Amém. Depois de dizermos o nosso muito obrigado, vamos aproveitar a oportunidade, se dá-nos muitas oportunidades, para pedir algo mais para nós e para o nosso. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de terminar, quero dar mais uma vez graças a Deus pelo dom que nos concedeu, pelas condições que nos proporcionou para celebrarmos esta festa tão bela, tão encantadora. Modos diferentes, mas acho que foram muito rica toda a sua expressão e toda a vivência. Agradecer a todo o coração, também a vós, a começar pela confraria agradecida incansável, os seus esforços para que tudo corra bem, quem zela o culto, os santos sacramentos das igrejas. Também os seus padres que aqui estão, igualmente o seu padre Ruben, quero que ele leve um grande abraço para os 4 sacerdotes que logo vão ser ordenados, o padre Pedro, já esteve aqui ano passado a pregar, realmente vemos que são jovens com muita, acho que têm uma boa preparação para ser bons pastores, vamos lá por eles, para que o Senhor os ajude. E a todos vós, tanta beleza e tanto encanto nesta festa, desde a ornamentação, e toda a vivência que realmente tivemos estes dias. Ontem foi um dia escaldante, mas hoje realmente uma atmosfera aprazível e agradável. Tudo isto é motivo de nós agradecermos mesmo muito, muito ao nosso Senhor. E como nem toda a gente ontem à noite pôde vir à adoração, e algumas pessoas também gostaram também estar um bocadinho, como era costume haver a procissão neste dia, ou à tarde, eu punho à igreja, em volta das 6 horas, eu exponho o Santo Sacramento para estar eu, pelo menos eu, e se alguém quiser vir, ao mesmo tempo queria estar em comunhão com os neo-sacerdotes, pedir ao Senhor por eles, para que eu seja realmente ministro da Eucaristia a 100%. E, portanto, estarei aqui à tarde, e vendo novamente a Santa Missa para aqueles que não puderam vir ontem nem hoje. E, finalmente, relembrar que o Joaquim Fernando Ribeiro, falecido ontem, virá, salvo erro, na terça-feira, e o funeral, à partida, será na quarta-feira de manhã, mas depois nós vamos cá. Pronto, penso que ainda tem aqui uma cerimoniazinha a seguir, por causa do, não é? Não é? Mas vamos terminar com a bênção e depois penso que tem o sorteio da confraria,
como ajuda para as despesas que souber. Como sabem, não houve peditório às portas, portanto, demoraram as despesas. Portanto, eu entendo que as vossas mortas, as bolas que vão dar mais ou menos para pagar as despesas, mas não vou saber. Então terminamos com a benção e depois fez o resto. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a benção. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumine os vossos pensamentos com a luz da palavra divina, para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajuda a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança do Santo no céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois do que vai acontecer, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Venhais, venhais, venhais.